Olá pessoal, bom dia a todos, né? Eu sou o professor Bruno, juntamente com a professora Elisa, a professora Jéssica. A gente vai estar fazendo essa live com vocês hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a água, né? Nesse processo bioquímico aí. Ok? Vamos ver algumas propriedades, algumas formações dela, vamos ver a sua fórmula geral, as suas moléculas. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre alguns desses conceitos. Tá? Mas primeiro, antes de a gente iniciar, eu coloquei nesse slide essa frase. O futuro da água está literalmente em nossas mãos. É uma frase que vai fazer a gente um pouco refletir, né, que a importância que a gente tem da água para nós, né? Nós que eu falo seres vivos. Ok? Então fica aí esse legado, né? E se a gente não racionalizar, é capaz de a gente sofrer alguns impactos que vão acabar nos afetando futuramente. Ok? Então, vamos iniciar nossa explicação. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da água, né, pessoal? A origem dessa água ela tem uma relação muito grande com a origem do planeta Terra, tá, pessoal? Durante a composição da litosfera, alguns gases começaram a se formar em processos químicos existentes, né, no interior do planeta. Tá? Esses gases, por ser menos densos, eles foram liberados pela ação de movimentos de placas tectônicas e também pela dinâmica das camadas abaixo da crosta. Isso só foi possível acontecer, tá, devido aos vulcões que na sua porção final, né, na sua constituição final, formaram a atmosfera. Tá? Nós tivemos também outras reações que aconteceram. Eu posso citar para vocês a união, a junção do hidrogênio e também do oxigênio, que deu origem à água. Nós vamos ver na formação da molécula de água. Tá? Essa água ela foi reagida, né? Encontrada em forma de vapor. Depois ela se condensou e se precipitou, produzindo assim a nossa hidrosfera. Então essa superfície do planeta ela acabou esfriando. Depois que ela esfriou, essa água ela foi retida. Tá? No caso agora a água líquida. Ela se manteve assim porque as temperaturas do planeta favoreciam esse estado líquido dela, esse estado físico. Tá? Como consequência, essa água líquida ela começou a circular pela superfície e formou os primeiros mares e oceanos. Tá? A formação desses oceanos, tá, pessoal, desses lagos, né, desses mares, resultou em um planeta cuja superfície ela é coberta de água. Quando a gente vê, né, a imagem do planeta em satélite, você vê aquele aspecto azul. Né? Então esse aspecto azul é devido a essa cobertura de água aí existente nesse planeta Terra. Aí eu tenho até na imagem aqui, né, uma representação, tá, para retratar isso para nós. Ok? Então essa é a origem dessa água relacionada com o nosso planeta Terra. Então vamos ver o próximo slide. Nesse próximo slide nós vamos ver um pouco sobre a importância dessa água do planeta, tá, e alguns dados estatísticos que também são importantes para a gente observar aí o quantitativo dessas águas aí encontradas no nosso planeta. Primeiro vamos ver a importância quando a gente tem a formação, por exemplo, de ecossistemas aquáticos, né, a gente tem a divisão, pessoal, em oceano, a gente pode ter a divisão em rios, em lagos, tá? Isso é importante por quê? Porque vai permitir a existência de diferentes tipos de animais encontrados nesses ecossistemas. Então eu tenho aí uma relação ecológica existindo. Eu tenho um equilíbrio ecológico também. Por exemplo, se eu tiver o fitoplâncton marinho, né, é um ser vivo muito pequenininho, minúsculo, tá? Ele vive em oceanos. Esse animal ele tem a capacidade de produzir grandes quantidades de oxigênio.
Então essa água presente aí, nesse ecossistema aquático, ele é muito importante para esse indivíduo, para esse ser vivo, tá? Na sua sobrevivência. Se eu falar de vegetação também, eu posso citar aqui, tá? Quando eu tenho a água, né, que se infiltra no solo, por exemplo, ela vai ser responsável pela umidificação daquele solo. Se eu tenho um solo umidificado, por exemplo, eu vou favorecer, né, o crescimento da vegetação. Eu vou favorecer o desenvolvimento daquela vegetação. Então, tudo isso é importante, tá? Isso só acontece devido a essa água acumulada, tá bom? Eu tenho também no meio ambiente uma função que a água ela tem é de regular a temperatura. Por exemplo, se eu tenho a sensação térmica mais agradável, né, se eu moro perto do litoral, a temperatura também é próxima a essa sensação térmica. Mas se eu moro em regiões afastadas, consequentemente, a diferença da minha temperatura e a sensação térmica ela é muito elevada, ela é muito grande. Tá bom? Eu posso citar isso para vocês. E um outro critério também de curiosidade que vocês teriam aí para destacar, não sei se vocês sabem, o nosso país, né, o Brasil, ele possui a maior reserva de água doce do planeta. Para vocês verem, aproximadamente 13,7%, tá? Eu posso citar para vocês aí como exemplo o Rio Amazonas, que é o maior rio que a gente tem em quantitativo de volume de água no mundo. Tá? Não existe outro rio próximo a ele. Beleza? E eu posso citar também para vocês o aquífero Guarani, que seria a minha maior reserva de água doce subterrânea existente no mundo. Então, com essa observação que eu acabei de falar, a gente tem como parâmetro alguns dados estatísticos aqui. Os oceanos e mares no nosso planeta, a água é a sua composição, né, em 97%. Olha aí. Eu tenho as geleiras, né, com composição de água 2%. Já os rios, os lagos e as fontes subterrâneas, eu tenho um quantitativo de 1% aí, tá, nessa distribuição. Ok? Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água, tá, em estado líquido. Neste total, 97,4% aproximadamente dessa água aí está nos oceanos. Okay? Então, são alguns dados estatísticos que para vocês observarem aí o nosso quantitativo dessa água. Tá? Então, vamos mudar de slide aqui, vamos para o próximo. Vamos ver, então, quais são os elementos químicos que a água, né, pertence a ela e vamos ver o conceito que a gente pode tirar aí de água. Então, primeiro, a composição da água, só temos dois gases. Né? O primeiro gás aí é o hidrogênio, em simbologia o elemento químico H, e o outro gás que eu tenho aí é o oxigênio com o elemento químico O, a simbologia. A sua fórmula química é H2O. Eu vou explicar melhor para vocês isso quando a gente entrar em moléculas de água. Tá? Eu posso falar para vocês também, a água ela é uma substância inorgânica, né? Por que é uma substância inorgânica? Porque ela vai ser derivada do mineral, né? Então, se ela é derivada do mineral, ela também não possui carbono como elemento constituinte, tá? Na sua composição estrutural, ok? Ela é essencial para a vida do planeta, né? A gente viu que ela é muito importante para a vida do planeta. Ela tem algumas características físicas e químicas que são responsáveis por numerosas funções que ela pode, né, desempenhar. Eu posso citar para vocês aqui as funções que ela tem nos processos de digestão e respiração, né, até na dissolução de outras substâncias, nós podemos citar aqui como exemplo. Ok, pessoal? O que hoje, né, a gente entende habitualmente por água, a
gente entende como se fosse uma mistura de diversas substâncias, né? Mas no caso, essa mistura vai só predominar a água pura, tá? Só que nela estão dissolvidas outras substâncias. Por exemplo, eu tenho sais minerais, correto? A variação, tá, desses sais que podem ser encontrados, né, presentes nessa água, faz com que existam vários tipos de águas diferentes, tá? Neste caso, a água do mar ela tem um maior conteúdo de sais do que a água do rio, por exemplo. A água da torneira, né, da sua casa, ela também possui sais, além, né, de ter outras substâncias que são acrescentadas para garantir, né, a sua potabilidade, ou seja, para ela ser potável, para ela ser boa para consumo. Nesse caso, eu vou eliminar, né, os micro-organismos que vai causar danos ou prejuízos para os seres vivos. Ok? Então, vamos passar para outro slide. Vamos ver agora alguns fatores que vão influenciar na quantidade de água no nosso organismo, né? Primeiro fator aí eu tenho a idade, né? Quanto maior a idade, menor é a quantidade de água no organismo. Para vocês verem e entenderem, ó, o feto, por exemplo, tem 94% de água presente no corpo. O indivíduo adulto ele vai ter aproximadamente 70% de água. O idoso ele vai ter 60% de água. Então, quanto menor for a sua idade, maior será a sua quantidade de água presente no corpo. Tá? Outro fator que influencia nas espécies, né? Olha só, espécies de seres vivos. Eu tenho aqui ser humano, eu tenho um animal e eu tenho um vegetal. Olha a diferença. Do ser humano, 70% em média, né? Indivíduo adulto. Olha no animal aquático, ó, ecossistema marinho, 98% de água. E no vegetal eu vou ter a composição menor, 15%, né? No caso, uma semente de planta. E o outro fator é na atividade metabólica do tecido. O que seria isso, né? Como que eu teria relacionado, né, o quantitativo de água nessa atividade? O que acontece é o seguinte, pessoal, em tecidos, né, que tem uma demanda muito grande de energia, a taxa de água ela deve ser muito alta, tá? Visto que a água, no caso, né, pessoal, faz parte de diversos processos metabólicos. Eu posso falar para vocês aí um exemplo claro é a respiração das células, tá? Por isso que essa taxa ela tem que ser muito alta. Essa taxa também ela é proporcional, como a gente viu, né, à idade desses indivíduos. Então, quanto mais jovem o indivíduo for, maior será o seu metabolismo e, consequentemente, maior será a sua taxa metabólica. Tudo bem? Então, aqui eu tenho alguns fatores que vão influenciar na quantidade de água presente nos organismos desses seres vivos. Tudo bem? Então, vamos ver destacadamente, tá, a presença de água nesses seres vivos. Então, vamos ver. Então, a gente viu que a água ela é muito importante, né? Ela serve para a nossa sobrevivência, além de desempenhar algumas funções, né? Eliminação de resíduos, transportação de materiais, auxilia na fabricação de alimentos, por exemplo, nas plantas, ela vai auxiliar na realização da fotossíntese, tá? Seria um exemplo claro disso aí, tudo bem? Essa água também ela é um dos fatores que vai possibilitar o surgimento, a manutenção do planeta, né, de vida do planeta, tá? Vamos ver alguns exemplos, então, que a gente pode destacar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho esse slide que retrata muito bem isso para nós. Eu tenho vários seres vivos, tá? Desde os vegetais, tá, até dos animais. Então, eu quero destacar aqui, ó, o indivíduo adulto, aproximadamente, ó, 60 a 70%, né? Esse aqui 65%, tá? O peixe, ó, 67%, hortaliças e verduras, ó, 85%. Eu tenho as frutas, ó, 95%, 88%, 85%, dependendo da fruta, tá? Na composição de água.
E eu tenho alguns seres animais, né? Eu tenho um sapinho aqui, ó, 78%, esse cachorrinho 65%, e esse animal marinho, né, tem esse dado estatístico muito elevado, 98%, tá, de composição de água, tá? Para a gente também reforçar um pouco, as plantas, no caso, os sais minerais que são dissolvidos na água, eles vão ser levados das raízes às folhas, assim como o alimento da planta, né, que é o açúcar que ela precisa, também vai ser transportado, dissolvido em água, tá, para todas as partes desse organismo, desses seres, no caso vegetais. Eu posso falar também para você, no interior dos organismos vivos, ocorrem inúmeras reações químicas que são indispensáveis à nossa vida. Por exemplo, posso citar para você quando acontece a reação química de digestão. Tá? A maioria dessas reações químicas no organismo só acontece se as substâncias químicas, né, pessoal, estiverem dissolvidas em água. Fora isso, não tem como eu ter essa reação química acontecendo no meu organismo. Ok? Então, visto esse exemplo, vamos entrar agora na composição do nosso corpo de água. Olha essa imagem, ela retrata muito bem isso para nós. Eu tenho alguns órgãos e algumas estruturas, tá, que tem a água presente. Por exemplo, o cérebro, ó, 75% de água, tá, na sua constituição. O coração, 75% também. Eu tenho meu rim, ó, 83%. Tá? O sangue, 81%. A musculatura também, ó, possui água, 75%. O fígado, 86%. E o pulmão, 86%. Lógico, né? Esses dados aqui no indivíduo adulto, tá? Então, a água também, ela vai ajudar, né, na proteção do nosso corpo. Por exemplo, ela vai auxiliar prevenindo impactos no cérebro, por exemplo, por isso que tem essa quantidade grande de água presente. Tá? Ela pode auxiliar na lubrificação de articulações do nosso corpo também. Tudo bem? Eu posso falar também aqui da urina. Tá? A urina também é composta de água, tá, pessoal? E nesse caso, né, a urina é o principal meio da qual nós vamos eliminar, né, as substâncias tóxicas presentes no nosso corpo. Nós não absorvemos as substâncias tóxicas no organismo. A gente também elimina nas fezes. A gente pode eliminar também pelo suor. Tá bom, pessoal? Então são alguns mecanismos, né, que eu tenho discreção de eliminação dessa água acumulada no meu corpo. Ok? Então vamos passar para o próximo slide. Então, diante desse cenário que a gente viu, né, a gente pode tirar aqui a importância que essa água tem. Tá? Por isso que é importante a gente ingerir, né, beber bastante água durante o dia. Tá? Ingerir também alimentos que contêm água. Isso tudo é importante. Porque se no nosso organismo, tá, essa água ela for perdida e se ela não for reposta, vai ocorrer um processo que nós chamamos de desidratação. Tá? Uma das causas da mortalidade infantil, pessoal, infelizmente, é essa desidratação do nosso corpo, que é a perda de água. Tudo bem? Para os indivíduos adultos, em média, né, os especialistas eles recomendam você ingerir água por dia, tá? De 2 litros a 4 litros de água. Tá bom? Quando vocês também ingerem alimentos que contêm água, essa ingestão ela também está dentro desses alimentos que você ingere, ok? Então isso tudo é importante para o bom funcionamento do nosso organismo, né, do nosso corpo. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Vamos ver agora a estrutura molecular da água. Como eu falei, né, a sua fórmula geral é H2O. Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu vou ter somente um átomo de oxigênio.
Esses dois átomos de hidrogênio, pessoal, nós temos a classificação de polo positivo. Aqui, ó, polo positivo. Tá? Esses dois átomos de hidrogênio vai ser ligado a esse um átomo de oxigênio, que é meu polo negativo. Então, se eu tenho polo negativo e polo positivo, a água é, portanto, uma molécula apolar. Tá bom? É uma molécula polar, e no caso, ela vai ser totalmente polarizada através dessas cargas aqui. Tá? O ângulo entre os dois átomos de hidrogênio que eu tenho aqui é de 45 graus. Tá? Entre essas moléculas de água, por ela ser polar, existem forças de atração. Nós vamos ver algumas propriedades da água que vai explicar melhor isso. Então, cada molécula ela pode estabelecer para nós ligações fracas com outras 3, por exemplo, moléculas que tenham uma ligação um pouco maior. Tá? Isso vai tornar a água líquida a temperatura ambiente presente, por exemplo, na atmosfera. Tá bom? Então, vamos passar para a nossa explicação da fórmula, né? Então, como eu falei, a sua fórmula, ela tem essa representação, ó, parecida com o V, tá vendo aqui? Tá? Essa ligação tanto da molécula de hidrogênio, né? Do átomo de hidrogênio, quanto do átomo de oxigênio. Ok? Então, com a molécula de água, como eu falei para vocês, ela é polar. O hidrogênio positivo de uma molécula, ela vai ser atraída, tá? O hidrogênio positivo da molécula, ela vai ser atraída, tudo bem? Que no caso, ela vai ser o oxigênio, que é carga negativa, vai formar o que a gente chama de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Tudo bem? Então, a atração que ocorre entre essas moléculas de hidrogênio, que é positivo, e o oxigênio, que é negativo, forma essas pontes de hidrogênio. Tá? Ou você pode encontrar também como ligações de hidrogênio. Na forma líquida, essas pontes de hidrogênio estabelecem as moléculas mais frágeis. Tá? Que no caso vai ser constante a formação, né, a sua formação e a sua ruptura dessas ligações. Elas vão se romper na forma líquida. Essas características é responsável pela fluidez da água, tá bom? Na sua formação sólida, essas pontes de hidrogênio, elas vão ser mais rígidas, tá? E no estado gasoso, eu não vou ter nenhuma agregação de moléculas de água. Tudo bem? Não vai acontecer essas pontes de hidrogênio. Ok? Então, na forma líquida, essas pontes de hidrogênio, ela tem a caracterização de se romperem, por elas serem muito frágeis, tá? Na sua forma sólida, essas ligações de hidrogênio, elas são mais rígidas, e no estado gasoso, não vai haver essas pontes de hidrogênio, porque não há agregações de moléculas de água. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode falar aqui, as ligações de hidrogênio, elas só acontecem, né, em decorrência dessa polaridade da água. Por ela ser polar, ela vai ser muito importante, porque além disso, ela vai explicar muitas das propriedades apresentadas pela água. Eu vou explicar para vocês duas propriedades da água, tá bom? E a professora Elisa vai explicar as outras propriedades. Então vamos começar a falar sobre a primeira propriedade aí, que é a coesão. Tá? A coesão, ela só vai acontecer porque ela vai resultar no processo de tensão superficial, que a professora depois vai explicar para vocês, mas eu vou falar antes para vocês, porque a tensão superficial, ela só acontece devido a essa coesão da água, no caso pelas moléculas de água. Tá? Essas pontes de hidrogênio, ela vai possibilitar que essas moléculas fiquem juntas, bem unidas, garantindo que a água ela esteja, né,
em condições normais de temperatura e pressão. Essa atração, essa forte atração entre as moléculas de água, que nós chamamos de coesão. Tudo bem? Então, o conceito de coesão que eu posso ter aqui é a capacidade de uma substância em permanecer unida, ela vai resistir à separação das moléculas. Como ela é muito forte em sua atração, ela consegue resistir. Tá? Então, um exemplo claro aqui, por exemplo, que eu posso ter, é um animal, né, no caso um lagarto, caminhando em cima dessa tensão superficial, da superfície, né? Eu posso também ter outro exemplo. Eu tenho alguns insetos que conseguem pousar na água, eles não afundam, porque eles não conseguem romper essa coesão existente aí das moléculas de água. Tá? Então, são alguns exemplos que eu posso falar para vocês dessa propriedade de água aí. Outra propriedade que eu tenho é a adesão. A adesão, agora eu vou ter uma interação com outras moléculas de água. Tá? Nesse caso, faz com que a água, né, tenha a capacidade de molhar alguns objetos ou alguns alimentos. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma fruta aqui, ó. Na casca dessa fruta, ó, na superfície dela, eu tenho algumas gotículas de água. Eu consigo facilmente identificar que essas gotículas de água estão aderindo às moléculas da casca da fruta. Tá vendo aí? Então, é uma propriedade da água existente. Tá? Essa adesão aí, esse exemplo, isso só vai ocorrer devido à polaridade das moléculas de água. Tá? Nesse caso, a água, né, ela tende a atrair e ser atraída por outras também moléculas polares. Tá bom? Essa atração entre as moléculas de água e outras moléculas polares é que nós chamamos de adesão. Então, para aderir, eu tenho que ter uma polaridade acontecendo, tá, dessas moléculas, tanto da água como moléculas de outras superfícies, né, de outros objetos, para acontecer esse processo aí, tudo bem, de adesão. Por exemplo, se eu tenho uma cera, né, a cera ela é molécula apolar na sua composição. Então, se eu despejar água nessa cera, nessa superfície encerada, por exemplo, eu não vou ter uma distribuição dessas gotículas formadas. Elas vão ser separadas. Tudo bem? Então, não vai acontecer essa adesão, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, tá? Nessa imagem. Então, a cera, como é uma molécula apolar, não vai ocorrer essa interação entre as moléculas. Não vai haver a adesão. Então, posso citar aí para vocês, tá? Como um exemplo aí, que não vai ocorrer essas gotículas dessas moléculas de água. Tudo bem, pessoal? Então, a professora Elisa agora vai continuar a falar para vocês outras propriedades de água. Ok? Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Elisa e hoje nós vamos falar com vocês sobre algumas propriedades da água, como calor específico, calor de vaporização. Vamos falar sobre a densidade da água, como a água é utilizada como solvente universal e vamos definir também o que são substâncias hidrofílicas e substâncias hidrofóbicas. Quando falamos de calor específico, a gente precisa definir, né, esse conceito. Calor específico é a quantidade de calor que se deve adicionar para que 1 grão de substância tenha a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Cada substância possui um determinado valor de calor específico e geralmente esse valor é medido em calorias por gramas em graus Celsius. Quanto maior for o calor específico, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecido ou retirado, né, de uma substância para que ocorra variação de temperatura. A água, se a gente observar bem,
tem o maior calor específico, que corresponde a 1 caloria por grama em graus Celsius. Significa que eu preciso de uma energia de 1 caloria para que a temperatura aumente 1 grau, a temperatura da água aumente em 1 grau. Se a gente for comparar alguns valores, né, de calor específico de alguns materiais, a gente pode observar que varia de acordo com o material que nós estamos analisando. Se a gente vai, por exemplo, a gente visita a praia durante o dia, a gente observa que a temperatura da água é bem inferior à temperatura da areia, não é verdade? A partir da tabela, a gente pode reparar que o calor específico da areia, ele é bem menor do que o calor específico da água. Logo, o que isso vai significar? Vai nos dizer que a quantidade de energia necessária para aquecer a areia, ela é menor. Por isso, seu aquecimento ocorre mais rapidamente. Durante a noite, a gente também observa que a areia, ela perde energia mais rápido que a água. Então, ela esfria mais rápido que a água. Então, à noite, a gente tem a sensação de que a água, ela está mais quentinha do que durante o dia, né? A gente pode analisar também quando nós colocamos um líquido quente, por exemplo, em algum recipiente de alumínio ou de qualquer material que seja. Vamos utilizar, então, o alumínio como um exemplo, né? Quando a gente coloca uma substância aquecida no alumínio, a gente vai observar que ele vai se esquentar praticamente no mesmo instante que a gente colocou aquela substância que está aquecida, né? Por que isso acontece? Por que o alumínio ele vai esquentar mais rapidamente? O alumínio ele esquenta mais rapidamente porque o seu calor específico é bem baixo, então ele absorve energia mais rápido, né? E a gente pode observar que existem algumas consequências desse calor específico na água. O alto valor do calor específico da água vai influenciar para ocorrer alguns fenômenos meteorológicos. Por exemplo, as brisas do mar, que é o resultado da menor variação de temperatura da água do mar em relação à variação de temperatura da costa, da areia, né? A água varia pouco a sua temperatura, por causa do seu valor, seu elevado calor específico, né? Outro fenômeno que a gente também pode observar é o El Niño. Por causa do aquecimento das águas, né, da elevação da temperatura das águas do Oceano Pacífico, uma grande quantidade de calor, que é acima do normal, ela vai ser transferida para a atmosfera, causando as mudanças bruscas do clima que a gente observa no planeta. Outro fenômeno que a gente pode observar, outra propriedade da água que a gente pode observar é o calor de vaporização. O calor de vaporização a gente pode definir como sendo a quantidade de energia necessária para que ocorra a alteração de 1 grama de uma substância no estado líquido para o estado gasoso a uma temperatura constante. Então, como se precisa de muito calor para elevar a temperatura da água líquida, também é necessário muito calor de vaporização numa determinada quantidade de água, porque as ligações de hidrogênio devem ser quebradas para que essas moléculas se separem e passem para o estado gasoso. A gente pode observar que o valor de vaporização da água é cerca de 540 calorias por gramas a 100 graus Celsius. Neste momento, a gente diz que a água entrou no seu ponto de ebulição, quando ela começa a ferver. Conforme as moléculas da água evaporam, a superfície vai se tornando mais fria. Nesse momento, a gente diz que ocorre um resfriamento evaporativo. E é muito importante para a nossa saúde, porque a evaporação do suor, que é 90% água, né?
resfria o corpo para manter a nossa temperatura constante. Outra propriedade da água que nós podemos comentar é a densidade da água. A água apresenta densidade diferente em cada estado físico. Então, no estado líquido, sólido ou gasoso, ela vai ter uma densidade diferente. A densidade é uma propriedade específica da matéria. Cada substância tem a sua. Então, a gente define densidade como sendo a massa contida em uma unidade de volume de uma substância. Então, se a gente for escrever matematicamente densidade, a gente utiliza a formulazinha, lembra? Densidade é igual a massa sobre o volume. O que isso significa? Quanto maior o volume, menor a densidade, porque eles são inversamente proporcionais. E aí, a gente pode observar o seguinte, ainda falando sobre a densidade da água, né? Porque a água tem uma característica muito especial. Quando a gente congela a água, o seu volume expande em cerca de 10% mais ou menos. É um problema muito sério, principalmente em países de clima frio demais, porque a água expande quando ela se congela, né? E aí acaba rompendo os encanamentos e causa um transtorno para aquela comunidade. Isso ocorre por quê? Né? Por causa do formato angular da molécula de água, que não permite que se agrupem muito próximas umas das outras. O resultado disso é que, quando o líquido se solidifica, essas moléculas ocupam um espaço maior, se expandem, formando uma estrutura vazada que vai ser leve, né? Vai ser leve como ar. Né? Esse aumento do volume faz com que o gelo, por exemplo, tenha uma densidade menor do que a água em estado líquido. Então, a gente pode usar essa explicação para dizer por que o gelo ele flutua na água, né? E aí a gente pensa o seguinte, falando ainda de densidade. O que vai pesar mais, gente? O que tem mais peso? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Né? Se eu estou falando de 1 quilo, eles têm o mesmo peso, 1 quilo. Né? O que diferencia, nesse caso aqui, melhor dizendo, né, o que diferencia, vai ser a densidade de cada um. Porque 1 quilo de chumbo tem um volume muito menor do que 1 quilo de algodão. Você vai precisar de muito mais quantidade, digamos assim, né, de algodão para atingir 1 quilo de chumbo, por exemplo, né, o mesmo peso do quilo de 1 quilo de chumbo. A densidade depende do volume ocupado. Aí a gente observa o seguinte, densidade depende do volume, e aí a gente questiona por que alguns objetos afundam e outros objetos boiam, né? A gente observa aqui, tem uma moeda, tem uma rolha de vinho, né, de alguma bebida, temos frutas, madeira, plástico. Então, por que alguns objetos estão boiando e outros estão afundando? Né? Quando um objeto ele afunda na água, a densidade dele é maior do que a densidade da água. E quando esse objeto boia, a densidade dele é menor do que a densidade da água. Ok? Uma outra propriedade da água que a gente vai comentar é a água como sendo um solvente universal. Dissolver alguma coisa é a capacidade que as substâncias têm de interagir entre si. A gente pode definir isso. A molécula de água tem formato piramidal, né? Triangular, onde no ponto central a gente tem o oxigênio e nas extremidades nós temos os átomos de hidrogênio. Onde está o oxigênio, a gente observa que tem a carga negativa. Onde está o hidrogênio, a gente observa que tem carga positiva.
Isso significa que a molécula de água ela é polarizada, então nós dizemos que ela é polar, né? Tem carga positiva, tem carga negativa. A maior parte das moléculas que estão no nosso corpo também é polar, né? Então, se a gente pegar o cloreto de sódio, a gente vai observar o seguinte: onde está o cloro é negativo, onde está o sódio tem carga positiva. Quando nós adicionamos o cloreto de sódio na água, o cloro, que é negativo, se liga ao hidrogênio, que é positivo. O sódio, que tem carga positiva, se liga ao oxigênio, que tem carga negativa. Neste momento, a molécula de sal se desfaz e solubiliza na água. A água, ela é considerada solvente universal porque ela é polar e consegue dissolver uma gama de substâncias que também são polares. Agora, no caso de substâncias que são apolares, ou seja, não tem carga negativa nem positiva, como é o caso dos lipídios, ela não dissolve, né? A água não tem a capacidade de se dissolver, melhor, né? Não tem a capacidade de dissolver os lipídios, porque eles não têm cargas elétrica positiva e nem negativa, né? E aí a gente fala o seguinte: a água se mistura com óleo. Se eu pegar a água e jogar aqui, ela vai se misturar, mas ela não vai dissolver o óleo, não vai ter essa afinidade, né, com essa substância. Substâncias que têm afinidade com água, a gente chama de hidrofílicas. Ter afinidade com água significa que são solúveis em água. Elas são solubilizadas em água. Substâncias que não têm afinidade com água são hidrofóbicas, ou seja, elas são insolúveis em água, certo? Agora vocês vão saber um pouquinho mais, né, sobre tensão superficial, capilaridade e ação da água nas reações químicas com a professora Jéssica, certo? Beijos e continuem aí para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a bioquímica da água. E aí, galera? Professora Jéssica agora falando, dando continuidade aí ao tema da nossa aula de hoje, né? Vou dar prosseguimento, então, ao que a professora Elisa estava falando com vocês. Falar um pouquinho mais sobre algumas das propriedades da água, né? Então, a professora Elisa explicou para vocês o que seria o calor específico, o calor de vaporização, a densidade e também a capacidade da água como um solvente, né? Considerado solvente universal. E agora a gente vai continuar falando mais alguns pontos importantes que vocês precisam entender. E mais um aspecto, mais uma propriedade importante da água é a tensão superficial. O que seria a tensão superficial? A tensão superficial, ela é uma propriedade que é resultante principalmente da capacidade de coesão das moléculas de água, que já foi explicado também para vocês pelo professor Bruno, né? Então, lembrando que a coesão é essa capacidade que as moléculas de água têm de interagir entre elas mesmas, né? Através da ligação de hidrogênio. Só que as moléculas de água que estão em contato com a superfície, elas têm uma interação um pouquinho diferente das moléculas que estão abaixo da superfície, que estão ali mais em regiões mais profundas, tá? E as moléculas que estão ali interagindo e em contato com a superfície, elas tendem a se afastar um pouquinho mais uma das outras, e isso faz com que ela crie uma espécie como se fosse um efeito de película. Fica parecendo que a superfície ela gera uma película, e essa película é como se ela tivesse a capacidade de segurar a água que está abaixo dela, né? Eu trouxe aqui para vocês um gifzinho bem legal para representar isso pra gente,
Isso aqui representa uma lupa, né? Observando como que acontece, né, o processo de gotejamento de água sobre uma moeda, né? Então, aqui do lado está mostrando a quantidade de gotas que já foram jogadas. Então, olha só, você tem uma quantidade de água e percebam só que a água ela não derrama imediatamente. Mesmo que você vá acrescentando mais uma gotinha e mais uma gotinha, parece que a superfície da água ela forma essa película e ela segura a água aqui dentro e forma inclusive uma superfície côncava, né? Você pode experimentar isso daí, por exemplo, quando você estiver enchendo o seu copo com água, e aí quando você chegar encher o copo completamente e continuar jogando mais algumas gotinhas, você percebe que a água ela não derrama imediatamente e vai formar como se fosse aí uma superfície côncava, né? É como se a água elas estivessem se segurando ali pela coesão, até que chega um momento que você enche tanto de água, que você joga tanta água ali, que essa tensão superficial se rompe e aí a água derrama, tá? Mas isso leva um tempinho. Ela consegue segurar por um tempo, tá? Isso também pode ser observado, por exemplo, no caso dos insetos, que são extremamente leves, né? Tem essas patinhas bem levinhas, e eles conseguem como se fosse caminhar sobre a água, né? Por conta da tensão superficial. Não sei se vocês já observaram em algum momento algum mosquitinho ou um inseto que fica ali. Ele pousa sobre a água, ele como se tivesse bobeira, ele começa a nadar ali também sobre a superfície, né? Por conta dessa tensão superficial da água. A gente pode fazer também uma relação com o que a professora Elisa falou a respeito da densidade. Então, ela mostrou para vocês imagens, né, de alguns objetos que conseguem flutuar sobre a água. A tensão superficial também colabora, né? Então, se você pegar, por exemplo, um objeto muito levinho, como, por exemplo, um clipe de papel, e você posicionar ele direitinho, ele fica ali boiando, né, como se estivesse sobre essa película, tá? Então, tensão superficial aí é mais uma propriedade bem interessante para a gente aprender sobre a água. Tudo bem? Vamos falar agora, então, sobre a capilaridade. A capilaridade, de forma geral, é a capacidade da água de caminhar como se fosse subir através de tubos estreitos. Um capilar é um tubo muito fininho. Se você pegar, eu trouxe aqui um outro GIF para a gente conseguir observar. Se você pegar um copo com água, por exemplo, e você inserir um canudinho bem fininho sobre esse copo com água, principalmente se esse canudinho for transparente, você vai observar que a água ela vai começar a subir sobre esse canudo de maneira espontânea, tá? Então, é mais uma propriedade bem interessante. E quanto mais estreito for esse tubinho, mais ela consegue subir. Então, repara só nessa imagem aqui, né? Quanto mais largo for o tubo, menos ela sobe, tá? E por que que isso acontece, né? Acontece pela combinação, né, da coesão e da adesão da água, né? Adesão por quê? Lembrando, a adesão é a capacidade da água de interagir com outras moléculas, tá? Através também das ligações de hidrogênio. O que acontece? Então, vamos supor aqui, quando você coloca o canudinho dentro do copo de água, as moléculas de água que estão aqui nesse copo, elas vão começar a aderir a essa superfície do canudo, né? De forma geral, esse material, plástico, vidro, né? Enfim, o alumínio, eles são polares também e a água consegue interagir. E aí, por conta disso, a água começa como se fosse escalar o canudinho pela adesão, ok? Então, a adesão é um ponto importante. Ela começa ali a se agarrar e a subir. E, além disso, né, a gente sabe também que as moléculas de água, além de interagir com as moléculas polares, ela também interagem com ela mesma. E aí, o que acontece? As moléculas que estão aqui, entre aspas, subindo, elas também estão ligadas às outras moléculas que estão aqui no copo e começam a arrastar essas moléculas junto com ela, né? E aí, por isso, dá essa sensação. Ela começa simplesmente a subir sozinha, tá? Então, a capilaridade é um ponto, mais uma propriedade muito interessante.
que inclusive que vocês já fizeram, a grande parte de vocês, né? Inclusive estou esperando aí um monte de aluno entregar aí pra gente um experimento sobre a capilaridade que já foi proposto, né? É aquele experimento em que você tem um copo com água, um copo vazio, e aí é legal também você colocar um corante nesse copo com água. O corante, ele ajuda a visualizar melhor o resultado, mas não é obrigatório, né? Então, tem gente que usou um corante, teve gente que usou vários, teve gente que não usou, mas o resultado dá para observar de qualquer forma, tá? Inclusive, gostaria de dar os parabéns aí para os alunos que entregaram. Eles foram experimentos bem legais, né? Foi bem bacana. Mas o que acontece? Quando você pega um copo e coloca água e o outro vazio, e aí você pega um papel toalha ou um guardanapo e você conecta esses dois copos, você vai perceber ao longo do tempo, se você deixar eles ali paradinhos por algumas horas ou por alguns dias, a água ela vai começar a escalar o papel. Então lembrem da adesão, ela vai começar a interagir com as moléculas do papel e ela vai começar a subir pelo papel, inclusive carregar outras moléculas pela coesão. Tudo bem? E ao longo do tempo, você percebe que metade do conteúdo do copo com água vai passar para o copo vazio, tá? Então, isso também acontece de maneira espontânea. E esse efeito, né, essa propriedade da água, ela é essencial, principalmente para os vegetais. Tudo bem? Não sei se vocês já se perguntaram como que uma árvore de vários metros consegue fazer com que aquela água que ela absorve lá do solo chegue até as folhas dela, né? Além da água e dos sais minerais. Vocês já devem ter uma noção de que ela fica absorvendo isso do solo. Precisa de água, precisa dos sais minerais que estão ali presentes. E como que toda essa água sobe, né? Se a gente for pensar... contra a gravidade, então meio complicado. Isso acontece justamente por conta da capilaridade, tá? Dentro dos vegetais, os vegetais eles estão cheios de tubinhos, né? Muito fininhos, muitos capilares, que nós chamamos nesse caso aqui de xilema, tudo bem? E aí o que acontece? Quando a água que está aqui no solo entra em contato com esse xilema, ela começa a fazer exatamente esse mesmo processo. Vai escalando esse tubinho, carregando outras moléculas de água, até que ela consegue chegar lá nas folhas, tá? Então, é a capilaridade que permite com que os vegetais absorvam água e sais minerais do solo, para fazer esse componente chegar lá no topo do vegetal, tá? E aí a gente pode fazer também uma conexão aqui com o que a professora Elisa falou, que é a questão da vaporização, que é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. O que acontece, gente? Quando a água evapora, né? Vamos supor que aqui a superfície da planta está liberando água, essa água está evaporando, né? A evaporação, então, faz com que a molécula que está aqui na superfície se desligue da molécula abaixo e vá para a atmosfera. Quando ela faz isso, né, ela puxa a molécula de baixo, e aí vai ser a próxima depois que vai para a atmosfera. E isso gera como se fosse uma pressão, uma força que ajuda a puxar essa água, tá? Então, a transpiração ajuda, né? Mesmo no caso de vegetais muito, muito grandes, árvores muito altas, esse processo de subida da água, ela continua principalmente por causa da transpiração. Tudo bem? Aí deixa eu explicar uma coisa que eu acho que acabou faltando. Por que ela sobe melhor em tubos mais finos e sobe menos em tubos com maior diâmetro, né? Porque o que acontece? Quando você tem um tubinho bem fininho, a quantidade de moléculas que estão aderidas aqui à superfície é bem maior e elas conseguem se segurar aqui com mais facilidade, tá? Quando você tem um tubo muito grosso, né? Você tem uma quantidade menor de moléculas aderidas ao tubo e uma quantidade maior de moléculas aqui soltas, entre aspas, né? Presas apenas a elas mesmas.
E nesse caso aqui, a quantidade de moléculas que está aderida não consegue segurar essa quantidade toda que está aqui no meio, e vai chegar um momento que a gravidade vai exercer uma força maior, tudo bem? Então, por isso que é mais fácil subir em tubinhos muito estreitos. E no caso dos vegetais, esse processo é facilitado ainda pela transpiração, que vai puxando ainda mais essas moléculas, tudo bem? Então, capilaridade aí, mais uma propriedade bem bacana e interessante da água para a gente conseguir entender. Para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre a participação da água nas reações químicas. Lá nas primeiras aulas, quando a gente estava falando de características dos seres vivos, uma das características que são essenciais para considerar alguma coisa como ser vivo é o metabolismo, né? E aí a gente falou que o metabolismo seria o conjunto de reações químicas que acontecem, né? Dentro das células, principalmente, ok? Todas essas reações químicas que acontecem dentro das células acontecem no meio aquoso, ou seja, no meio com água, tá? E a água vai ter um papel fundamental para essas reações. Nós falamos também que existem dois tipos principais de reações químicas no nosso organismo. Você tem as reações de catabolismo e as reações de anabolismo. Anabolismo são as reações de construção, tá? Então, você pega como se fossem moléculas menores e vai combinando essas moléculas para gerar moléculas maiores, né? Para exercer outras funções. O catabolismo é o contrário. É você pegar uma molécula bem grandona e você ir fracionando essa molécula, né? Você ir liberando moléculas menores, quebrando essa molécula, tá? Os dois processos são bastante importantes, né? Dependendo da situação, cada um vai atuar em momentos diferentes, tudo bem? Mas para esses dois tipos de reações acontecerem, a água participa, tá? E aí a gente vai entender agora como é que isso funciona. Eu trouxe um exemplo aqui de reação considerando carboidratos, tá? Mas isso acontece com todas as macromoléculas também, todo o processo de construção e quebra, tá? Mas vamos dar o exemplo aqui no caso dos carboidratos. A gente já falou um pouquinho sobre carboidratos em semanas anteriores, já foi tema de aulas anteriores. A gente pode reforçar também mais para frente, tá? Mas esse esqueminha, ele está simbolizando como que funciona o processo de combinação de monossacarídeos, tá? Mono quer dizer um só, sacarídeo vem de açúcar. Então, o monossacarídeo é o tipo de açúcar mais simples que a gente pode encontrar, tá? Vamos supor que a gente está falando aqui da glicose, tá? Que é um exemplo de monossacarídeo. A gente consegue combinar, através dessas reações químicas, duas glicoses e formar uma molécula de disacarídeo no primeiro momento, né? Então, né? Quer dizer 2 sacarídeo. Então, a gente combina duas glicoses e forma uma molécula um pouquinho maior. No caso de sacarídeo, que combina duas glicoses, a gente forma a maltose, tá? É um tipo de sacarídeo. Para isso acontecer, eu preciso, então, peguei a glicose, esse monossacarídeo número 1, vamos supor a primeira glicose, eu combino uma hidroxila dessa molécula, que é uma combinação de um átomo de oxigênio de hidrogênio, com um hidrogênio do monossacarídeo 2, da glicose 2. E aí, olha só o que acontece. Se você tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, o que você forma? A água. Então, para eu combinar essas duas glicoses, o que eu fiz basicamente foi desidratar essas moléculas, ou seja, tirar uma molécula de água. Quando eu tiro, né, eu consigo juntar. Então, por isso, essa reação aqui eu chamo de síntese por desidratação. O que é síntese? Síntese é a construção. Então, a gente vai construir uma molécula maior, tudo bem? A partir de moléculas menores. E para isso acontecer, para eu construir, para eu sintetizar novas moléculas, eu retiro a água dessas moléculas, tudo bem? Por isso, desidratação, ok? Agora, eu também posso ter o processo inverso, né? Vamos supor que eu quero voltar, então, a maltose aqui
e liberar as duas glicoses novamente, né? Isso acontece muito também, por exemplo, com a nossa reserva de glicogênio. O glicogênio já é um carboidrato bem mais complexo. Você tem um montão de glicose ali unidas umas às outras. Só que, dependendo da situação, você pode precisar usar essa glicose para a produção de energia de maneira gradativa. E aí você precisa começar a liberar essas glicoses de novo. Para a gente voltar, então, o açúcar para o estágio mais simples, a gente precisa quebrar essa molécula de novo. E para quebrar, é só a gente seguir o caminho inverso. Se para juntar eu tirei uma molécula de água, para quebrar, eu vou inserir essa molécula de água novamente e a gente vai retornar ao estágio inicial, ok? O hidrogênio volta para cá, a hidroxila volta para cá e as duas moléculas se separam novamente, ok? Esse segundo processo aqui eu chamo de quebra por hidrólise. Então, a gente quebrou a molécula por um processo que nós chamamos de hidrólise. O que é hidrólise? Lise quer dizer quebra. Hidro vem de água. Então, é você quebrar uma molécula usando a água. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram compreender? Então, para o assunto da aula de hoje, era isso que a gente queria conversar com vocês. Estaremos disponíveis agora para tirar as dúvidas de vocês, né? E aí a gente aproveita também para discutir um pouquinho sobre a pergunta que foi publicada no Google Sala de Aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e ficaremos agora disponíveis para as dúvidas, ok? Um beijo, abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus.